Boa noite, senhoras e senhores. O Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo, recentemente falou que o Bitcoin não produz nada, ou seja, então que ele seria inútil. Ele disse que não trocaria todos os Bitcoins do mundo nem por $25, porque ele não faria nada com esses Bitcoins. E aí muitos investidores, claro, são influenciados pelo Warren Buffett, tratam o Warren Buffett como uma espécie de profeta dos investimentos, e aí venderam Bitcoin e o preço caiu, né? A demanda por Bitcoin caiu, o preço caiu. Agora, o que o Warren Buffett fez? Provavelmente comprou Bitcoin, né? Porque o que a gente precisa entender é, quando um bilionário fala o que ele acha sobre os investimentos, muitas vezes ele não tem nenhuma consideração se o que ele está falando representa mesmo o que ele quer comprar e vender, e geralmente é o contrário, porque se um bilionário quer comprar uma coisa, ele fala mal daquela coisa, aí o preço cai, aí ele compra. Aí depois ele fala bem, o preço sobe, e aí ele vende. Isso é muito comum, é chamado de pump and dump, ou seja, você fala bem de alguma coisa e depois vende tudo, ou você fala mal de alguma coisa para depois comprar. E o Warren Buffett, ele já chamou, por exemplo, o Bitcoin de veneno de rato, e o Bitcoin subiu mais de 300% depois que ele falou isso. Ele agora está falando mal do Bitcoin, e no passado ele já investiu também bilhões. Então, se uma pessoa tem influência no preço do mercado, qual é o incentivo que ela tem? Né? Se ela pode influenciar se um preço vai subir ou cair. Ela pode falar mal e o preço cair. Pode falar bem e o preço subir. Então, que isso significa? Isso significa que a melhor hora de comprar é logo depois que a pessoa falou mal, e a melhor hora de vender é logo depois que a pessoa falou bem. E é isso que bilionários fazem. Realmente, o Elon Musk, por exemplo, fala bem, quer dizer, ele não fala nem bem, né? Ele tuita Doge, e aí o preço já subia, só que teve um momento que isso parou de funcionar. Aí é que tá, porque você pode pensar assim, mas por que o Warren Buffett não pega todo o dinheiro do mundo, então, né? Ele vai falando mal e comprando, falando bem, vendendo, e faz isso infinitamente. Pelo seguinte motivo, porque se você faz demais uma coisa, ela começa a funcionar ao contrário. É por isso que ninguém pode ganhar todo o dinheiro do mundo, e é por isso também que o trade não pode fazer todo mundo ficar rico ao mesmo tempo. A mesma técnica não pode fazer todo mundo ficar rico ao mesmo tempo. Porque pensa bem, para ele ganhar bitcoins, alguém tem que perder. Porque a quantidade de bitcoins é limitada. A não ser o dólar, que você pode imprimir dólares, né? Mas para você ganhar bitcoin, alguém tem que perder. Então, se todas as pessoas fizessem a mesma tática, é óbvio que todas não poderiam ganhar ao mesmo tempo. E logo, a gente conclui que não existe método infalível nos investimentos. Né? Isso é uma linha de raciocínio onde você facilmente pode concluir que não existe método infalível. Todos os métodos podem funcionar ao contrário. Né? Se um método está tendo um certo resultado agora, ele pode ter um resultado contrário no futuro. Então, por exemplo, se todo mundo começar a perceber que o Warren Buffett está falando mal do Bitcoin para poder comprar, que é isso que ele está fazendo, que ele já investiu bilhões em Bitcoin, aí o que vai começar a acontecer? Quando ele falar mal, as pessoas vão entender. Ele vai comprar e portanto, o preço vai subir. Ou seja, vai chegar um momento, se ele continuar fazendo isso, que ele vai falar mal e o preço vai subir, em vez de cair. Dessa vez ele ainda caiu. Não necessariamente por causa do Warren Buffett, mas caiu logo depois que ele falou mal. Ele provavelmente está comprando Bitcoin agora. Eu acho que ele está falando mal do Bitcoin é um bom sinal pro preço do Bitcoin, né? Eu acho que é um bom sinal, e eu acho que ele deve estar comprando muito Bitcoin, talvez bilhões. E aí ele ficou falando lá um monte de abobrinha. Não deve ser levado a sério. A gente tem que entender o que ele quer realmente com isso. Esse é um caso onde a gente tem que interpretar pela pragmática e não pela semântica. O que ele está tentando fazer com essas palavras? Né? É óbvio, ele está tentando fazer o preço cair para ele comprar e o preço subir para ele vender. Ele não é o Papai Noel, ele não quer ajudar as pessoas a enriquecer, ele não é bonzinho, ele quer ele enriquecer. Então a gente tem que entender pela pragmática o que ele está fazendo, não pela semântica, não pelo sentido literal. E aí ele falou que o Bitcoin tem uma mágica, que ele não faz nada, ele não produz nada, e ele parece mágico e atrai as pessoas
por essa aparência de mágica. Só que é claro que isso não é verdade. É claro que o Bitcoin produz sim coisas, certo? Porque se fosse verdade que o Bitcoin não produz nada, então o dólar também não produziria nada. O que é o dólar? Papel pintado, né? E papel pintado não produz nada. Mas por que o Warren Buffett tem dólares? Ou já teve muitos dólares? E valoriza o preço das coisas em dólar? Se preocupa com quantas coisas são precificadas em dólar? Porque o dólar é um meio de troca, certo? É isso que é uma moeda, é um meio de troca. Não tem como você ter um mercado, um ambiente de trocas voluntárias ser um meio de troca. Então o Bitcoin, ele é um meio de troca. E outras criptomoedas também é um meio de troca. Ele tem essa função como meio de troca. Outras criptomoedas têm ainda outras funções, né? Mas a principal é meio de troca. E o meio de troca é imprescindível. Não dá para você ter a economia de hoje sem o meio de troca. Se acabar todo o dinheiro, por exemplo, se deletarem todos os dólares e queimarem todos os dólares de uma vez e deletarem todas as criptomoedas de uma vez, é claro que é impossível fazer isso, né? Mas se fosse possível, simplesmente a economia do mundo inteiro ia entrar em colapso. Você não teria mais como saber o que deu lucro, o que deu prejuízo, o que eu devo produzir, o que eu não devo produzir, né? Como já disse o Mises, né, o cálculo econômico é baseado na precificação. É quando você vê os preços subindo ou caindo que você sabe o que está gerando lucro ou prejuízo, o que está gerando valor ou perdendo valor. E você precisa dessa informação para produzir coisas. Então, as criptomoedas produzem coisas. Se você viu o valor de uma criptomoeda, investiu nela, e ela deu certo e ela subiu, você produziu algo, você deu algo às pessoas de valor, você ofereceu algo de valor. Lembre-se, né, que no mercado você sempre lucra oferecendo valor. Sim, você estudar uma criptomoeda, ou você conhecer a economia austríaca, por exemplo, e ver o potencial do Bitcoin antes das outras pessoas. Agora todo mundo já viu, né? Por exemplo, na primeira vez que eu comprei Bitcoin, as pessoas não sabiam fazer a menor ideia do que era. Uma vez eu tentei comprar uma carteira offline, né, aquela carteira hardware, e o cara achou que eu tava querendo comprar um cofrinho. Aí eu falei, deixa pra lá, eu fui embora. Nem tentei explicar o que era. Não, era impossível explicar pra uma pessoa leiga o que era Bitcoin, na época que ninguém sabia. Então, se a pessoa que viu o valor e conseguiu lucrar com aquilo, né, ela ofereceu valor aos outros. O Daniel Fraga, por exemplo, o próprio Satoshi Nakamoto nem se fala, ele criou o Bitcoin, né? Mas você ofereceu valor às pessoas, você fez elas adotarem mais rápido uma moeda mais útil e que permite que elas economizem mais valor, já que o dólar, você é sempre roubado pela inflação, por taxas, por não conseguir enviar de um lugar para o outro. Então, um meio de troca mais eficiente é muito valioso para o mercado e você produz valor real. Você produz valor ao fazer com que ele chegue mais rápido onde ele tem que chegar e não vaze para onde ele não tem que vazar, como por exemplo para o Banco Central, para o Estado e para outras empresas de envio de dinheiro que te roubam. E a criptomoeda faz isso, ela é valiosa, ela produz valor no mundo real. Muito obrigado, deixe o seu like, inscreva-se no canal e quando você ouvir um bilionário dando dicas de investimento, primeiro pergunte o que ele quer ganhar com isso, em primeiro lugar, e não o que ele está dizendo literalmente. Muito obrigado e até a próxima.